Olá, meu nome é Sérgio e hoje teremos uma aula sobre classificação periódica dos elementos químicos, a famosa tabela periódica. Ocorreu a necessidade de se organizar os elementos por suas características físicas e químicas. Dentre os modelos de organização, é válido citar a tabela periódica do Mendeleev, onde os elementos eram listados por ordem crescente de massa atômica. Notem a tabela do Mendeleev. Existem espaços vazios. Esses espaços vazios foram de propósito, pois o Mendeleev sabia que ali entrariam novos elementos. Ele não conhecia esses elementos, mas ele sabia que alguém à frente dele ia determinar esses elementos. Por que tabela periódica? Foi notado que na sequência onde ia sendo feita a listagem dos elementos por ordem crescente de massa atômica, num determinado momento ocorreu uma repetição das características. Então, num determinado período, ocorria essa repetição. Por isso, tabela periódica. A nossa tabela periódica atual, ela se apresenta de uma maneira diferente, porque foi notado que pela listagem de massa atômica, alguns elementos se apresentavam numa posição diferente, daquela que ela poderia estar. Então, com as pesquisas do inglês Henry Moseley e com a importância do próton, a tabela periódica atual ela é demonstrada por uma ordem crescente de número atômico. Nós temos duas informações importantes. A tabela periódica apresenta os elementos listados por ordem crescente de número atômico. E uma segunda informação muito importante. Os elementos que se apresentam na mesma coluna da tabela apresentam características semelhantes. Veja a figura da tabela periódica. Ela apresenta 18 colunas e 7 linhas. As linhas são chamadas de períodos e as colunas são chamadas de famílias. Primeiramente, iremos falar sobre os períodos. Os períodos estão relacionados com o número de camadas na eletrosfera de um átomo. Bem, se você fizer a distribuição eletrônica de um átomo e você determinar quantas camadas ele tem, é o número do período que ele é encontrado na tabela periódica. Temos aqui o exemplo do cálcio, do cloro, do nióbio e do európio, os seus números de camadas e da sua posição na tabela periódica. É válido lembrar que as duas linhas que ficam de fora da tabela fazem parte da série dos lantanídeos no período 6 e a série dos actinídeos no período 7. As famílias, como já foi dito, pelo fato de terem características semelhantes, aqueles elementos que fazem parte da mesma coluna fazem parte então da mesma família. Os elementos são então separados em dois tipos: elementos representativos e elementos de transição. Os elementos representativos são aqueles que têm subnível mais energético S ou P. Para determinarmos o número da família do elemento representativo, a gente relaciona com o número de elétrons da camada de valência. O número de elétrons da camada de valência dá ideia para a gente do número da família do elemento representativo. Nós temos aqui uma observação que os elementos representativos eles eram chamados de grupo A. Então nós tínhamos a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Essa nomenclatura está sendo posta em desuso. Então o que nós temos que fazer? Pegar o número de elétrons da camada de valência e associar com o número da coluna. Só que os elementos que terminam em P
nós devemos somar 10 ao número de elétrons para determinar o número da família. Vocês já vão entender o porquê. Os elementos de transição são aqueles que têm como subnível mais energético D ou F. Fazendo a distribuição eletrônica terminando em D, nós temos elementos de transição externa. Fazendo a distribuição eletrônica e terminando em F, nós temos elementos de transição interna. Para determinarmos o número da família dos elementos de transição externa, nós temos que formar uma soma entre o número de elétrons da camada de valência e o número de elétrons do subnível mais energético. Agora nós temos uma questão importante. Será que para determinar quem é elemento representativo e quem é elemento de transição, a gente vai ter sempre que fazer a distribuição eletrônica? A resposta é não. A tabela periódica ela é dividida de uma maneira onde nós temos a ideia de onde estarão os elementos representativos e onde estarão os elementos de transição. Notem na figura, as duas primeiras colunas da tabela, todos os elementos têm como subnível mais energético o subnível S. Enquanto que as 6 últimas colunas da tabela, o subnível mais energético é o P. Então, onde estão os elementos representativos? Nas duas primeiras colunas e nas 6 últimas colunas da tabela periódica. Se nós contarmos o número de colunas ao centro da tabela, iremos verificar o número 10. Daí, esses elementos que terminam com o subnível D são os elementos de transição externa. E são 10 colunas. Por isso que nós temos que somar 10 ao número de elétrons quando um determinado elemento tem a sua distribuição eletrônica terminada em P. Entendido? Os elementos de transição interna, das duas linhas que estão fora da tabela, eles terminam em F na sua distribuição. Então nós temos as duas primeiras colunas S, as 6 últimas colunas P, são os elementos representativos. As 10 colunas do centro e as duas linhas fora da tabela, uma terminando em D e outra terminando em F, são os elementos de transição. Bem, para terminarmos, nós temos a seguinte informação. Os elementos, as famílias dos elementos representativos apresentam nomes especiais. Então nós temos aqui uma tabela informando que a família 1 é chamada de metais alcalinos. A família 2, metais alcalinos terrosos. A família 16 são os calcogênios. A família 17, os halogênios. E a família 18 ou 0 são os gases nobres. Nós temos aqui 3 famílias que não têm nomes especiais e recebem o nome do primeiro elemento da coluna. Família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. A família 13, 14 e 15. Bem, espero que essa nossa aula possa esclarecer várias dúvidas e ajudar na construção do conhecimento. Essa aula integra a atividade do curso de criação de videoaula do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Um forte abraço.